da palavra investidor anjo que existe hoje, na minha época não existia isso. Você tinha que ir atrás da tua história. A VTEX deve estar com quase 2.000 funcionários. Eu já sentei na cadeira da grande maioria dessas pessoas. Eu vou empreender, né? Então, se der certo, eu fico rico. Se der errado, eu volto e vou trabalhar em outro lugar, né? E pronto. Você vê que muita gente tem esse pensamento. Quem pensa dessa forma está fadado ao fracasso. O que é empreender? Né? Quando você vai abrir uma empresa, você abre uma empresa e aí, ela deu certo ou deu errado? Ela deu errado. Pode escrever. Bom, eu sou Alexandre Sonsini, um dos cofundadores da VTEX. Hoje estou nos Estados Unidos e trabalho bastante focado na expansão global da empresa. Meu nome é Caio Maia, eu sou fundador da Chili Beans, faço também o programa Shark Tank e também tenho meu programa na rádio, Se Parar o Sangue Esfria, na Rádio 89. Eu tô aqui, tô com o maior prazer de incentivar vocês para vocês plantarem a sementinha para o futuro. Eu sou o Gugu Stocco, cofundador da Futurum Capital. Ajudei a construir aí o Shopping Wall no primeiro momento, não existia comércio eletrônico, né? Lá no Wall a gente fez um monte de coisa. Eu sempre fui muito curioso. Então, o que eu quis fazer? Eu lembro naquela época eu queria trabalhar com o mercado financeiro, né? Em bancos de investimento e tudo mais. Então, eu lembro que eu tinha 16 anos, eu fui lá na Bovespa, né? Que chamava na época, na BMF, na verdade. E falei, olha, eu quero aprender, tinha cursos lá, né? Eu quero aprender os cursos. Aí ele falou para mim, olha, você não pode aprender o curso porque isso aqui é só para quem terminou a faculdade, que podia fazer a boa parte dos cursos, ou quem estivesse já na faculdade, né? Que poderia fazer determinados cursos lá dentro. Eu falei, não, mas eu quero aprender. Então, cara, você não pode. Cara, aí foi uma briga, não, eu quero, pode, não pode, eu quero. Aí no fim o cara acabou gostando de mim, falou o seguinte, olha, tá aqui, ó, todas as apostilas. Você não pode fazer o curso, mas te dei todo o material, estuda aí. Então eu saí com as apostilas na mão. O mais importante é que se mostrou um pouco de resiliência também, né? Eu fui lá, eu quero aprender aquilo. Aí eu fui fazer um estágio e eu falei, qual que é o estágio que eu vou fazer? E pesquisei quais eram os melhores bancos de investimento, selecionei lá 3 ou 4 e falei, é nesses que eu vou. Quanto você vai ganhar? Não sei, para mim isso eu estou fazendo investimento, não estou preocupado quanto eu vou ganhar no meu estágio, eu quero aprender com os melhores. Eu quando comecei, como eu falei, eu tenho formação em engenharia de computação, então sou formado em engenharia de computadores, fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, então um background totalmente técnico. Sempre tive essa vontade de empreender, o que me levou a começar uma empresa e começar a construir a empresa junto com outras pessoas. No início eu comecei muito como programador ali, ficava muito mais na parte técnica porque era o que eu realmente gostava e era o que estava mais ligado com a minha formação. Mas como empreendedor a gente não tem muita opção, a gente tem que ter bastante resiliência e eu acabei indo para a área de vendas e marketing, onde estou até hoje. Então nos últimos 15 anos trilhei esse caminho do lado de vendas e marketing. Muito porque no dia a dia da empresa a gente tinha que vender contratos para poder receber e pagar as contas. Então a forma mais fácil ou mais rápida ali da gente conseguir pagar as contas e continuar com aquele sonho de construir algo era vendendo e depois faturando e aí podendo pagar a folha de pagamento e tudo mais. Então no início eu não gostava de vender, confesso que era doloroso para mim, porque saía muito da minha zona de conforto, eu gostava de programar, eu gostava de mexer com banco de dados, com outras coisas, mas não tinha muita opção. Então tive que ir para essa área de vendas e marketing. Hoje eu diria que eu gosto muito do que eu faço, mas tive que aprender a gostar e chegar num ponto de efetivamente entender a importância disso e etc. Mas é isso, vida de empreendedor
é um pouco diferente, você não tem muito como decidir o que você quer fazer. Em geral, você precisa ter essa resiliência para se adaptar ao que é necessário naquele momento. E não é porque eu estava em vendas e marketing que eu não voltava para fazer coisas técnicas ou coisas de design. Eu brinco que hoje na empresa, a Vetex deve estar com quase 2.000 funcionários. Eu já sentei na cadeira da grande maioria dessas pessoas em algum momento da minha carreira aí dos últimos 20 anos, desempenhando o papel que essa pessoa está desempenhando hoje, desde design até programação, banco de dados, etc. Do menos nada, minha formação acadêmica é de música, fiz faculdade de música nos Estados Unidos. E desses 8 anos que eu morei lá, eu frequentava uma praia na Califórnia, onde eu percebi que as pessoas usavam óculos não para se proteger do sol, e sim como um acessório de moda. Fui num camelô lá, comprei 200 óculos, trouxe para o Brasil, na malinha, bombava, ia, voltava, daí eu resolvi bater na porta de algumas empresas. Uma delas me fez um pedido de 18 mil peças, eu não tinha dinheiro, ele me adiantou esse dinheiro. Aí eu tive condição de abrir uma importadora, cheguei a ter 250 clientes de atacado no Brasil inteiro, 2 deles não me pagaram e eu quebrei. E aí eu aprendi minha primeira lição, que era marca, o quanto é importante você ter marca, e foi aí que eu criei a Chili Beans no mercado do mix. E dali pra frente a gente começou a crescer pelo mundo. Como empreendedor, você sempre tem momentos em que você pensa em parar, talvez você pensa mais em parar do que em continuar. Acho que lá no começo da empresa a gente fazia um pouquinho de tudo, e aí em algum momento a gente falou, pô, vamos focar em e-commerce. E focar é muito difícil, porque é uma decisão onde você tem que abrir mão de muita coisa. Então naquele momento a gente abriu mão de boa parte da nossa receita para focar em e-commerce e demitiu os clientes que não estavam mais alinhados nesse foco. Demitiu naturalmente de uma forma correta e com muito carinho, mas a gente teve que abrir mão de algo em troca de outra coisa. E eu falo que tudo para melhorar tem que piorar primeiro. Bom, falando no momento mais difícil, acho que não foi só para mim, foi o momento da pandemia. Foi seríssimo, foi gravíssimo. Vocês imaginam, todas as quase 1.000 lojas foram fechadas, né, em 24 horas. A gente ficou 3 meses e meio com as lojas todas fechadas, assim, deu uma aflição muito grande. Em hipótese alguma, eu pensei em desistir. O que passou durante um certo determinado momento é o medo de perder tudo que eu tinha construído, isso sim, mas desistir nunca. Crise, todo mundo passa por crise, faz parte do jogo, na verdade é a crise que te cutuca para você dar o próximo passo, né? Acho que tem uma oportunidade agora nesse momento, porque o mundo sofreu uma mudança radical, né, galera? A venda física continua forte, mas a venda online também agora ela é forte. Então quando você está construindo um negócio, eu acho que você já tem essa boiada de construir um negócio nesses novos moldes do mundo novo, que eu acho que é uma oportunidade gigantesca. Tem que ficar atento. Como fica atento? Testando, entendendo, escutando, exercitando. É assim que a gente pensa. Se eu pego na minha carreira, tudo deu errado. Nada deu certo. Né, no fundo, se eu olhar assim no pé da letra, nada deu certo. Logo depois que eu voltei, né, quando eu terminei minha faculdade lá nos Estados Unidos, eu fui para a China e empreender na China, né? Então a gente foi comprar lá uniformes, containers, etc. E a gente fez um monte de coisa, estava vindo tudo para o Brasil. E nessa que estava vindo, teve a crise dos tigres asiáticos na época. E o dólar, para você ter uma ideia, era R$1 para $1, né? Mais ou menos, 1,20. Pulou de 1 para 4. É a primeira vez que eu quebrei, digamos assim. Né? Então eu falei, caramba, tudo ali dentro, todo o dinheiro que tinha juntado, né, e pegado emprestado da família, tudo, cara, vindo, foi. Lembro até hoje, tinha carro, jet ski, vendeu jet ski, vendeu tudo, fiquei sem nada. Literalmente sem nada. Né? E só que eu tinha pós-graduação, né, lá nos Estados Unidos, tinha um monte de coisa, e você vai fazer o quê? Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz quando queria ser estagiário. Eu falei, que empresa que eu vou trabalhar, né, que eu vou conseguir construir o que eu quero. Né? E na época eu encontrei uma consultoria que estava fazendo o shopping da Zipnet, o primeiro comércio eletrônico do Brasil e tudo mais. E eu falei, quero trabalhar lá.
amiga minha, inclusive, que trabalhava lá, me indicou, só que só tinha vaga de estagiário. Né? Eu falei, pô, é essa vaga que eu quero. Não, mas é estagiário, como assim? Você vai ser estagiário, né? Você já se formou, pós-graduação, não sei o que, vai ser estagiário? Eu falei, estagiário, mas qual é o problema? Tá sem dinheiro, sem nada? Tô sem dinheiro, estagiário, tem dinheiro, estagiário normal, como eu estava antes. E aí fui, fiz a entrevista e ela falou, olha, overqualify, né? Não dá para você ser estagiário, né? E eu não tenho uma outra vaga ali. Eu falei, eu quero a vaga de estagiário, ponto. Mas me colocou na vaga de estagiário. Comecei lá como estagiário e, obviamente, tinha que conversar com as empresas, lembro com as telcos, né? Tinha que conversar com tudo. Cara, eu sabia aquele negócio, né? Então, tinha uma desenvoltura muito grande, muito melhor do que quem era minha chefe, né? Digamos, a diretora da empresa. Eu tinha uma desenvoltura muito maior. Nessa brincadeira toda, como eu fazia muitas interfaces, né? Com o UOL, principalmente, e aí a ZipNet foi comprada pelo UOL. Aí, quando eu estou lá no UOL, fizeram a proposta para eu trabalhar, né? No UOL. Né? E eles não sabiam que eu era estagiário, né? Então, né, foi uma discussão de proposta bem legal e fui, já passei de estagiário para um cargo muito legal. Então, uma decisão importante. Depois que deu tudo errado, né, eu falei de novo, voltei para a minha essência. Eu vou trabalhar naquilo onde eu vou crescer, onde eu vou aprender e vou construir. Né? Só que agora, não só como estagiário, agora um pouco mais experiente. Tiro e queda, fui para o UOL. Né? Do UOL, em um ano de UOL, já tive aí uma proposta para ser o Country Manager, né, dessa empresa de domínios, que depois foi adquirida pela Network Solutions, pela VeriSign, e por aí foi. Falando um pouco de virada de jogo, assim, tiveram vários, graças a Deus, vários momentos interessantes e especiais, mas eu queria elencar um que foi muito bacana, que foi muito legal, que foi quando a gente abriu o primeiro quiosque no Shopping Vila Lobos. Porque eu tinha uma loja na Galeria Ouro Fino e era uma loja num movimento totalmente underground, que a galera, né, da galera das raves, das festas, ia lá. Eu não estava no mainstream, eu não estava para todo mundo. E quando eu fui abrir o primeiro quiosque no Shopping Vila Lobos e foi um sucesso, e aí a mãe, o pai, o avô, o cachorro, o coelho, o gato, todo mundo comprou, eu percebi, tenho um negócio sólido na mão que tem futuro. Um marco muito importante da empresa foi o IPO. A gente começou a se preparar para um possível IPO 2, 3 anos atrás. A gente sempre enxergou que isso era parte importante da nossa trajetória e para passar essa mensagem também, que é possível criar algo no Brasil, que depois expandiu para a América Latina e abriu capital nos Estados Unidos. Então a Vetex foi a primeira startup de tecnologia brasileira com essa trajetória que abriu o capital na Bolsa de Nova York. Se você for fazer um IPO, você tem que pensar 20 vezes. Por quê? Você recebe um capital de fora, tá, para crescer a tua empresa. Né? E você dá liquidez para suas cotas. Então significa que você às vezes é um cara que é milionário na tua empresa, mas não tem dinheiro nem para trocar o pneu do carro. Né? Isso acontece com muitos empreendedores e é normal. E quando você faz um IPO, você tem liquidez nas suas ações, você pode vender suas ações. Então por isso que as pessoas falam que normalmente ficam ricas com a IPO. Não é que eles ficam ricos, é que você tem liquidez para o valor da sua empresa, você tem uma porcentagem boa da sua empresa, que você pode ir vendendo aos poucos e por aí vai. Só que por outro lado, vem toda uma governança gigantesca, quer dizer, burocratiza a sua empresa. E se você acompanha essa governança toda, faz ela do jeito que tem que fazer para deixar o mercado super feliz e cria toda essa burocracia, por um lado é bom porque o mercado fica, né, é feliz com a empresa, mas por outro lado, e se você precisa inovar de uma forma mais agressiva? Por exemplo, né, o Jeff Bezos, né, quando veio a bolha da internet, a Amazon quebrou, né, mas ele olhou e falou, olha, eu valia bilhões, agora não estou valendo nada. Ele olhou para dentro da empresa e falou, deixa eu ver como estão meus números, estamos crescendo? Estamos. Quanto? Pô, 20% ao mês, etc, etc. Então esquece o mercado e a gente vai seguir do nosso jeito. Né? A gente vai reinvestir todo o dinheiro, não vai ter dividendo, não vai ter nada e vou fazer dessa forma. E ele foi penalizado muito por causa disso, muito, muito. Ele sobreviveu porque ele era competente na empresa. E se você tiver que fazer isso na sua e a sua empresa tiver capital aberto? Pois é, vai ser difícil. Tem 3 coisas que eu levo muito comigo, que eu aprendi nesses 20 anos empreendendo. Então uma é foco de longo prazo, né?
Foco é diferente de foco de longo prazo. Quando eu digo foco de longo prazo, é você traçar um objetivo, por mais difícil que seja, de onde você gostaria de estar daqui 8, 10 anos com essa empresa, com esse projeto, e tentar trilhar esse objetivo. Então, ter esse foco de longo prazo. Dedicação. Então, o empreendedor ele precisa se dedicar muito para fazer o negócio acontecer. Então, normalmente é quem abre a empresa, é quem fecha a empresa, é quem está no final de semana, é quem está virando noite. Então, tem que ter uma dedicação tremenda e muitas vezes, no início, no curto prazo, tendo um retorno dessa dedicação muito aquém do que se você estivesse no mercado de trabalho. Então, você vai trabalhar mais e ganhar menos, mas essa dedicação é necessária. E o terceiro é a resiliência. Acho que essa história de eu ter ido para o lado de vendas e marketing é um exemplo de resiliência. Acho que o empreendedor ele tem que ter muita resiliência no dia a dia dele, como um camaleão ali. Dependendo da situação que ele tiver, ele tem que se adaptar, tem que se moldar àquela situação para continuar caminhando com a ação para frente. Então, foco de longo prazo, dedicação e resiliência, para mim, são os 3 atributos principais do empreendedor. Todo mundo, todas as células que compõem esse corpo humano estarem em constante mutação, em constante mudança. Para você estar em constante mutação, você tem que se abrir para a mudança, porque tem gente que não se abre, fala, não, é assim e vai ficar. E não é isso que a gente acredita. Tá? Então essa constante mutação, esse constante ouvido aberto para entender o que está acontecendo no mercado, você vai se renovando, vai se rejuvenescendo, vai se adaptando aos novos mercados para ter longa vida. O empreendedor, claro que ele tem que estudar, mas para mim é uma coisa muito importante, que é o que mais faz a diferença, na minha humilde opinião, que é a tal da prática. Prática radical, galera. Tipo, a vida, ela ensina de um jeito absurdo, assim. Mas o fato é que a prática no varejo do empreendedor, ela é absolutamente essencial para fazer a coisa acontecer. Agora, na realidade, eu tenho até uma frase que eu costumo falar para as pessoas que querem ser empreendedoras. Então, normalmente, quando alguém quer ser empreendedor, ele pensa dessa forma. Fala, olha, eu vou empreender. Então, se der certo, eu fico rico. Se der errado, eu volto e vou trabalhar em outro lugar. E pronto. Você vê que muita gente tem esse pensamento. Quem pensa dessa forma está fadado ao fracasso. E eu posso falar com garantia que vai ser 99% de chance de você não dar certo como empreendedor. O que é empreender? Quando você vai abrir uma empresa, você abre uma empresa e aí, ela deu certo ou deu errado? Ela deu errado. Pode escrever. Quando você abre a tua empresa, você vai fazer alguma coisa, dá errado. Aí você tenta de novo, dá errado de novo. Você tenta de novo, dá errado de novo. E aí as pessoas desistem e vão embora. E por que isso? Porque na 3ª ou 4ª vez que deu errado, você guardou dinheiro para tudo isso, quer dizer, você deixou de gastar que nem você gastava, se organizou para viver de um formato que pudesse fazer isso, você conversou com seus familiares, com a sua esposa, seu esposo, etc, que a gente vai passar um período só comendo pipoca, não vai dar para gastar dinheiro, nem nada disso. Você está preparado psicologicamente, um monte de gente vir para você falar que você vai dar errado, que você é um fracassado, etc. Se você estiver preparado para tudo isso, aí muda tudo. Quem não é se vai dar certo, se fica rico, se vai dar errado, se volta a trabalhar. É que você vai encarar uma jornada de coisas que vão dar erradas. E na verdade, eu falo errado mais para dar aquele puxão, mas isso é um grande aprendizado. Então, o que era a empresa deu errado? Você foi lá, lançou, não funcionou. Não funcionou por quê? Aí você vai entender o porquê. Se eu gastei errado, eu fiz isso, aquilo, aí você ajusta. Aí você vai de novo. Aí funcionou um pouquinho, mas não resolveu. Aí você ajusta e vai de novo. E por aí vai. Então, na verdade, empreender é o quê? Resiliência. Você vai estar suprindo uma série de erros constantemente. E aí, conforme você vai aprendendo nesse caminho todo, você chega no sucesso. Então, eu posso dizer, qualquer pessoa que for empreender com esse mindset, vai empreender e vai dar certo. Porque você está se preparando para uma jornada de erros. E essa jornada de erros, na verdade, é um grande aprendizado. Então, errar faz parte do seu dia a dia. O que faz um empreendedor vencer é a sua resiliência. Se você erra e comete o mesmo erro todas as vezes, aí você vai ter um problema, você realmente não vai vencer e aí sim você não é o que eu estou falando. Errou, aprende, muda. Errou, aprende, muda. Aí você tem um caminho de sucesso muito bom. Não existe jornada fácil. Isso eu posso garantir para vocês. E se você olhar
todos os caras que ficaram ricos, todas as empresas, pode pegar desde o Facebook, da Apple, e vai ver a história de todo mundo. É uma história de uma sequência de fracassos que eles conseguiram sobreviver. Isso é uma dica. Eu coloco energia onde eu posso atuar. Onde eu não posso atuar, eu não coloco minha energia. Então, ter um estoque maior, exercitar fornecedores brasileiros, porque a gente fabrica na China, né? Negociações melhores, desenvolvimento de produtos com mais inteligência. Isso sim eu coloco minha energia. Eu vejo muita gente, por causa das mídias, perdendo energia, tempo e preocupação com coisas que você não pode fazer nada. Então foque e coloque a sua energia onde está na sua mão. Nos dias de hoje, cara, é muito difícil você mostrar um produto ou uma empresa que você fala, puta, isso eu nunca tinha visto. Ao mesmo tempo, existem setores gigantescos que estão velhos, arcaicos, abandonados, mas que faturam bilhões. Eu mesmo, há 25 anos atrás, eu fiz isso. Eu vim para um mercado que era super careta, tudo trancado, todo mundo de avental branco, e a gente colocou cor nesse mercado. Então a minha dica é, fiquem atentos em setores gigantescos que você pode colocar, modernizar, rejuvenescer e voar. Ideia sem execução é alucinação. Tá? Então você tem uma ideia maravilhosa, né? Lindo, maravilhoso, não vou contar para ninguém, essa ideia fica aqui no meu bolso, eu não quero saber. Só que se você não executar essa ideia, ela não vai virar realidade. Tá? E execução realmente é um negócio complicado. Eu preciso primeiro descobrir qual é o meu MVP, né? Descobrir ele, eu preciso construir ele e aí garantir que seja o MVP. Depois que eu construir ele, você tem que começar a escalar esse MVP, esse produto. Tá? E aí, tudo isso tem que ter muitas métricas em cima de cada uma delas para você saber o que está acontecendo, né? Você vai ter que ficar superando todas as coisas erradas e transformando em coisas certas. E se você conseguir fazer isso, você vai ter sucesso, né? Então, eu diria que a ideia é muito importante, né? Mas a execução é o que faz que o teu negócio dê certo. Então, se preocupe muito em como você vai executar. Patrocínio Grant Thornton, Sotrec Cat, BASF, Mali, Vermad, Ancara e Vanhoé, Kazanga e Digex.